Você já parou para pensar como as leis que regem o Brasil são criadas? Por trás de cada norma, de cada direito, há um processo complexo. Eu sou Romualdo Rocha e hoje vamos desvendar o processo legislativo da teoria à prática com um olhar crítico sobre a Constituição Federal de 1988 e oitenta e oito e do Estado do Paraná ou qualquer outro estado do Brasil. Vamos falar sobre processo legislativo. O processo legislativo é o rito formal para criar, alterar ou revogar leis. É a principal ferramenta da democracia representativa, traduzindo as demandas da sociedade em normas que governam a todos. Sua importância é inegável. É o pilar que garante que o poder não seja exercido arbitrariamente, mas sim por um sistema de regras. Sem ele, a democracia seria apenas uma palavra sem poder de ação. Nos próximos slides, eu vou mostrar rapidamente como nasce o processo legislativo, né? Onde, como se origina, até se chegar a um projeto de lei. Nesses próximos dois slides, vocês verão que um processo legislativo nasce com uma proposição de um projeto de lei, emenda constitucional ou medida provisória, por aquele que tem a iniciativa, sejam deputados, senadores, presidente da República. Ocorre que essa proposição é enviada às comissões para análise de legalidade e de mérito, né? Após a aprovação por parte das comissões e no plenário das casas legislativas, seja a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o texto segue para o Poder Executivo, que sanciona, aprova, né, ou veta. Uma vez que seja sancionado, ele é publicado e se torna uma lei. Aqui eu trago um vídeo muito esclarecedor, né, sobre o processo legislativo para se entender. É um vídeo que você, mais tarde dessa apresentação, pode clicar no link que eu coloquei aqui, anexo, e entender como funciona o processo legislativo, desde a sua proposição até o veto ou sanção. Aqui eu trago como exemplo a proposta de emenda constitucional apresentada na Câmara dos Deputados, que ficou derrotada no Senado Federal. Eu vou falar sobre a proposta de análise bicameral, né? E que recentemente foi veiculada na mídia, nas redes sociais no Brasil. E para entender as diferenças, né, da Constituição Federal, né, e de outro estado, né, seja do estado do Paraná, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, né, há uma grande distinção que está na estrutura do parlamento. A nível federal, a Constituição de 1988 estabelece um sistema bicameral. Isso significa que uma proposta de lei precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, né? Fazendo com que essa dupla análise garanta um debate mais aprofundado. Entretanto, torna esse processo mais lento, né? Por outro lado, na Constituição Estadual, aqui no Paraná ou em São Paulo, o processo é unicameral. E o que quer dizer isso? Existe apenas uma análise pela Assembleia Legislativa, onde o projeto de lei é discutido e votado apenas uma vez, né, antes de seguir para a sanção ou veto do governador, né? Esse modelo de estrutura, né, por ser mais ágil, pode gerar alguns desafios, né, como a falta, né, de uma segunda revisão, ou até mesmo, em alguns casos, pode enfraquecer o debate. Como um exemplo ilustrativo, temos aí o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e ao lado, um comparativo com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E por que não falar do impacto, né, real, né, que causa o processo legislativo à população? E aqui eu trago a informação do impacto que pode causar um projeto de lei, uma emenda constitucional, né? Sim, há um impacto direto. O Estatuto do Idoso é um dos exemplos mais fortes que eu posso trazer aqui, né? Que foi o resultado, né, de um longo e democrático processo legislativo que veio assegurar a parte de direitos fundamentais para a população mais idosa, né? Em contrapartida, né, tivemos a reforma trabalhista de 2017, e ela também ocorreu agora em 2025, né, que se mostrou uma boa rapidez, uma maior rapidez no processo, né, para se atuar e alterar profundamente a vida de milhões de brasileiros. Se vocês podem perceber no slide seguinte, né, a redução de cerca de 36%, um pouco mais, 36%, sobre as ações trabalhistas, né? Isso desonera um pouco o judiciário, né, e melhora a condição, né, do trabalhador brasileiro. E que reflexão, né, crítica a gente podia trazer sobre os desafios e limites do processo legislativo? É que ele não é perfeito, né? Em teoria, ele é transparente, mas na prática enfrenta muitos desafios. Um dos maiores desafios é o poder do lobby, né, e a interferência ou influência de grupos de interesse que podem distorcer o debate público. Além disso, o uso excessivo de medidas provisórias e a falta de participação popular efetiva demonstram que o rito formal pode ser contornado. O processo é tão forte ou frágil quanto as pessoas que operam e a sociedade que o fiscaliza. E
E para concluir, eu resumo que o processo legislativo é o coração pulsante da nossa democracia. Ele exige um nosso olhar muito atento e a nossa participação. Afinal de contas, a democracia é um trabalho contínuo e entender suas engrenagens é o primeiro passo para cobrarmos um parlamento mais transparente e representativo. Aqui, meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiu à minha apresentação.